Olá, vamos falar um pouco sobre sistema especialista na matéria de inteligência artificial. O que é um sistema especialista? Sistemas especialistas são programas que têm como objetivo simular o raciocínio de um profissional em alguma área de conhecimento bem específica. Por exemplo, um sistema especialista em câncer de mama, área específica da medicina, perguntaria dados ao usuário e fornecia um diagnóstico acrescido de um aconselhamento profissional sobre o que seria melhor a fazer neste caso informado. A definição de um sistema especialista, ou SE. Um sistema especialista Expert System é um sistema computacional que simula estratégia de resolução de problemas de um ser humano em alguma área de conhecimento bem específica. No entanto, um SE não possui a capacidade cognitivo de um especialista humano, porém, na ausência deste, torna-se uma ferramenta importante para a resolução de problemas. A utilização de sistemas especialistas. A utilização de sistemas especialistas, na maioria das vezes, os SE são empregados em situações nas quais o ser humano não está disponível. Contudo, em alguns casos, a interação entre os especialistas humanos e a SE é benéfica, exemplificando, em situações de estresse, pois a capacidade de resolução de problemas dos seres humanos diminui consideravelmente. Exemplo, operadores de processos de alarmes, operadores de telemarketing, em situações nas quais a velocidade de resolução de problemas é uma exigência. Exemplo, monitoramento em tempo real, e em situações em que a padronização das ações tomadas por diferentes profissionais é essencial. Exemplo, operadores de processos diferentes, turnos atuam de forma diferenciada diante da mesma situação, o que poderá acarretar numa variação do produto final. Deficiências de um SE. A capacidade de aprendizagem é natural para o ser humano, porém é limitada para a máquina. O ser humano é criativo diante das variadas situações, porém a criatividade é outro ponto fraco da máquina. O ramo da atuação é abrangente para o ser humano, mas pequeno para a máquina. A capacidade de interação do ser humano com o mundo exterior é elevada por causa de sua percepção aguçada, contudo, para a máquina essa capacidade é limitada. As principais vantagens de um SE. A atuação consiste independente de fatores circunstanciais, total disponibilidade, ausência de fadiga, ausência de incompatibilidade pessoais, facilidade de transparência e replicação, velocidade na determinação dos problemas, exige pequeno número de pessoas para interagir com o sistema, a estabilidade e a integração de ferramentas. A classificação dos sistemas especialistas. Os atributos mais importantes para a classificação dos sistemas especialistas são: forma de representação do conhecimento. Os SE são denominados baseados em regras orientadas a objetos. A operação da máquina de inferência. Os SE podem ser orientados por dados, objetivos ou ambos. Nesse último caso, quando as duas estratégias de inferência forem empregadas. Interface com o usuário, que detectam neste atributo os recursos que o SE dispõe para interagir com o usuário. Exemplo, recursos gráficos, recursos sonoros e outros. Operação online ou offline. Ressalta-se que o SE atua ou não em tempo real e ligado ao sistema físico. A capacidade de extensão, que enfatiza-se a capacidade de ampliação ou adaptação do conhecimento do sistema às necessidades das pessoas. Os componentes de um SE. Um SE é composto essencialmente por uma base de conhecimento composta de fatos e regras. Comportamento, o conhecimento adquirido do especialista humano. Mecanismo de inferência, que controla o processo dedutivo da base de conhecimento em interface com o usuário. A base de conhecimentos compreende os objetos e os atributos. Os objetos são conclusões a que o sistema deve chegar, enquanto que os atributos são propriedades que servem para caracterizar os objetos.
Por exemplo, um SE específico de diagnóstico de doenças. Os objetos são as doenças. Os atributos desses objetos são seus respectivos sintomas. Assim, a resposta do sistema será o diagnóstico da doença a partir dos sintomas. Os mecanismos de inferência podem ser divididos em dois tipos: encadeamento para diante e encadeamento para trás. No primeiro caso, seleciona-se atributos até obter uma combinação que caracteriza um objeto, enquanto que no segundo é escolhido um objeto para ser a hipótese de estudo. Em seguida, busca-se determinar a viabilidade da aceitação dessa hipótese pela ocorrência ou não dos atributos adequados. Logo, trata-se de um método de tentativas e erros, onde prosseguir-se até encontrar a hipótese correta. Um SE poderá apresentar outros componentes dependendo do software de suporte empregado em seu desenvolvimento. Por exemplo, um editor dedicado acompanha esse processo de inferência minuciosamente, visando corrigir falhas no desempenho do sistema. Editores gráficos que suportam a implementação de recursos gráficos e que aumentam a capacidade interativa do SE. Há interfaces ou interfaces para outros sistemas de informação suportam o acesso ao SE e a informação armazenada na base de dados, planilhas eletrônicas e outros. Módulos de explicação que fornecem a sequência heurística empregada para obter certa conclusão. A implementação de um SE. A implementação restringe-se basicamente à implementação das estratégias de resolução de problemas utilizadas pelo especialista humano em um domínio de conhecimento. Assim, a fonte de conhecimento é o próprio especialista do domínio. Além de textos, manuais e outros, na verdade, uma das tarefas mais difíceis na implantação de um SE é justamente sistematizar o procedimento de resolução de problemas do especialista humano. Logo, uma das principais dificuldades é a análise subjetiva baseada em percepção humana, extremamente complicada de ser reproduzida em computador.